Negativação indevida. Infelizmente, esse é um problema que acontece com muitos brasileiros. A pessoa tem uma relação com alguma empresa, ela paga suas contas em dia, só que infelizmente, num determinado momento, ela recebe uma notificação de que o seu nome foi incluído nos órgãos de proteção de crédito. O seu nome foi negativado. Essa pessoa então se certifica de que realmente pagou e de que aquela dívida não existe, de que aquela cobrança é indevida e que aquela negativação, por consequência, também foi equivocada. Como agir? Pois bem, o primeiro passo é você, como eu disse, se certificar de que de fato aquela dívida não existe, aquela dívida está sendo cobrada incorretamente. Por quê? Porque há situações em que o consumidor acredita que a dívida não existe, acredita que é um equívoco, mas pode acontecer de ele ter esquecido de pagar algo no passado, uma conta que ficou desapercebida em razão das tarefas do dia a dia, do acúmulo de tarefas. Então é importante averiguar se realmente foi paga aquela conta referente à dívida que está sendo cobrada. Isso é o primeiro passo a ser feito. O segundo passo é reunir a documentação relativa àquela dívida, documentos que comprovem que de fato foi paga, comprovantes de pagamento, de depósito, de transferência. Em muitos casos é possível recuperar a segunda via desses comprovantes se o pagamento foi feito por meio da conta bancária da pessoa, seja diante do caixa eletrônico ou seja mesmo pelo aplicativo. Por outro lado, se o pagamento foi feito numa caixa lotérica, por exemplo, aí fica bem mais complicado de recuperar. Não é que seja impossível, mas fica muito mais complicado. É necessário que a pessoa se lembre da data e hora exata e diligencie junto àquela caixa lotérica, aquele correspondente bancário, para tentar obter uma segunda via. Não é garantido, mas vez ou outra é possível se obter isso aí. Pois bem, uma vez comprovado que a dívida ela está sendo cobrada equivocadamente, com os documentos em mãos, é recomendável que a pessoa procure um advogado, porque é o advogado quem vai lhe orientar como proceder, como coletar de maneira mais específica eventuais documentos que estão faltando, como agir de fato em relação àquela questão, para poder buscar o melhor direito daquela pessoa. Basicamente, quando se há uma negativação indevida, alguns pedidos vão ser feitos no processo judicial. Dentre eles, primeiro, a declaração de inexistência do débito, para que o juiz declare que aquela dívida não existe. Segundo, a retirada do nome do cadastro de proteção de crédito, dos cadastros de proteção de crédito, SPC, Serasa, por exemplo, no prazo de tantos dias, sob pena de multa. Tá? Terceiro, indenização por danos morais em relação ao tempo que aquele nome ficou negativado indevidamente. São esses alguns pedidos básicos a serem feitos em relação a dívidas que são cobradas equivocadamente. Um pedido que pode ser acrescentado é o seguinte: quando a pessoa, ela, por engano, paga uma dívida que não deveria ser cobrada, ela já pagou antes e agora foi cobrada de novo, pagou mais uma vez, se ela conseguir comprovar isso, conseguir comprovar que pagou indevidamente algo, que alguém cobrou dela algo indevido e ela realmente pagou, o nosso Código de Defesa do Consumidor prevê o direito da repetição do indébito em dobro. A pessoa pode pleitear que o juiz determine que a empresa devolva em dobro aquilo que foi pago equivocadamente. Então, basicamente, esses são alguns pedidos e alguns direitos relativos à negativação indevida.